Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Encontraram? Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio da espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo feito prender, lançou-o no cárcere, entregando a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente, e saindo enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu ao postigo do portão, veio uma criada chamada Brode ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Eles lhe disseram: estás louca? Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: é o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo, então eles abriram, viram-no e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo-lhes sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou: anunciar isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar. Sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. Herodes, tendo-o procurado e não o achando, submetendo as sentinelas a inquérito, ordenou que fossem mortas. E descendo da Judéia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. Ora, havia séria divergência, entre Herodes e os habitantes de Tiro e de Sidom. Porém, esses, de comum acordo, se apresentaram a ele e, depois de alcançar o favor de Blasto, camarista do rei, pediram reconciliação, porque a sua terra se abastecia do país do rei. Em dia designado, Herodes, vestido de trajo real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra. E o povo clamava: é a voz de um Deus, não de homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes expirou.
Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Amém? Capítulo 12 do livro de Atos narra-nos um outro momento de perseguição que a igreja está passando. Nós já falamos aqui algumas vezes que Satanás, de diversas formas e de diversas maneiras, ele tenta barrar o bom andamento da obra do Senhor. E uma das formas que ele se utiliza é através da perseguição e da imposição de sofrimento aos servos do Senhor Jesus. A primeira perseguição foi em Atos capítulo 8, nós encontramos ali, quando levanta-se uma grande perseguição através de Saulo, e essa perseguição ela culmina com a morte de Estevão, quando Estevão é apedrejado, e os irmãos são dispersos e são obrigados a saírem de Jerusalém. E agora esse é outro momento de perseguição. Até então, aquelas perseguições elas foram suscitadas pelo poder religioso, numa competição por espaço religioso, né? E com medo, por causa do crescimento da fé cristã, os sacerdotes, juntamente com o Sinédrio, prendem o apóstolo Pedro, uma vez, chicoteiam, soltam, prendem de novo, e por fim desencadeiam essa perseguição, onde morre o Estevão. E agora nós encontramos aqui no capítulo 12 de Atos uma nova onda de perseguição, e essa agora provocada por Herodes, pelo rei, pelo Estado. Então, a perseguição ela pode vir de vários frontes, e ela pode acontecer de diversas maneiras, por religiões estabelecidas, que se sentem ameaçadas pela fé cristã, pelo Estado que também se sente ameaçado, como foi esse caso. Herodes, então, prende a Tiago, decapita Tiago, e a decapitação de Tiago, publicamente, fez com que o Herodes ficasse bem politicamente diante do povo. E ele, vendo que aquela ação de prender Tiago e de matá-lo, trouxe-lhe dividendos políticos, ele falou, esse negócio é muito bom politicamente. E resolveu prender Pedro também, esperando somente passar os dias da Páscoa para sacrificá-lo publicamente, como já havia feito com Tiago. Mas eu queria dizer para todos nós aqui nessa noite, para mim, para você, nós que somos servos de Deus, que cremos em Jesus e que tomamos sobre nós o jugo de Jesus, Jesus não nos obrigou a servi-lo, não nos obrigou a segui-lo, nós o seguimos livremente, de bom grado, de bom coração, e nós mesmos nos fizemos seus servos. Nós mesmos nos alegramos em servir ao Senhor Jesus, estando debaixo da sua vontade, em obediência ao Senhor Jesus. Isso nos difere do mundo e de as outras pessoas da sociedade que não querem ter esse compromisso com o Senhor Jesus, mas nós temos esse compromisso com Ele. E muitas vezes, por causa desse nosso compromisso, por causa da nossa fé no nome do Senhor Jesus, muitas vezes nós somos sujeitos a sofrimentos e a perseguições, como nós acabamos de ler aqui. Mas eu queria dizer que o Senhor continua no controle de todas as coisas, mesmo que estejamos no meio de uma tremenda dificuldade. Às vezes nós somos colocados numa situação, e é uma situação tão difícil, que por mais que olhemos por todos os lados, não enxergamos nenhuma saída. E por mais que busquemos, vamos nos sentir como se estivéssemos num labirinto.
Essa é a situação. Pedro é metido no cárcere, isso traz dor, traz angústia, traz sofrimento. E eu queria dizer também que o sofrimento faz parte da vida de todo ser humano. E que nós deveríamos aprender a lidar com o sofrimento. Sofrimento, adversidade, lutas, pelejas. Jesus nos alertou para o fato de que o mundo é um mundo de aflições. No mundo nós temos aflições, porque o mundo jaz no maligno. O mundo está debaixo de um domínio rebelde e resistente à vontade de Deus. E quando nós nos colocamos do lado da obediência, nós nos colocamos em oposição a esse domínio. Então há constantemente um conflito, e nesses conflitos, nessa peleja da vida, do cotidiano, nós sofremos. Mas todo ser humano sofre. O sofrimento faz parte da vida de todo ser humano. Mas o sofrimento imerecido e injusto faz parte da vida do cristão. Preste atenção. Se todos sofrem, se o mundo é um lugar hostil, é um lugar de aflições, de temores, de incertezas, e todo ser humano sofre, o cristão, muitas vezes, como ser humano, vai sofrer as dores que todo mundo sofre, mas ainda pode sofrer uma dor maior, um sofrimento que lhe é imposto, sem merecimento. Como disse o Senhor Jesus, bem-aventurados sois quando vos perseguides por causa do meu nome. Bem-aventurados sois quando vos perseguides por causa da justiça. Ou seja, então podemos ser perseguidos pelo simples fato de que amamos a Jesus. Podemos sofrer pelo simples fato de querermos obedecer à palavra de Deus. E volta e meia nós assistimos pessoas esclarecidas, autoridades do país que pegam a Bíblia e, num ímpeto de ódio, xingam a Bíblia, falam que tem desejo de destruir todas as suas ideias e todos os seus valores. E, repentinamente, essa exposição de um indivíduo pode se transformar na vontade, no desejo da sociedade. E nós não vamos deixar de seguir a Bíblia como palavra de Deus, não vamos deixar de servir a Deus, não vamos deixar de obedecer a Deus, e por isso muitas vezes sofremos. Faz parte do cardápio da vida cristã a possibilidade real de perseguições e sofrimentos por causa do nome de Jesus. A história, irmãos, está aí, não nos mente. Quantas vezes perseguições foram desencadeadas contra a igreja, contra os servos de Deus? Por religiões estabelecidas, pelo Estado, como foi o caso aqui, por Roma naqueles dias, enfim. Pedro é um servo de Deus, é um homem de Deus, é um instrumento de Deus, é um instrumento da justiça, é um instrumento da luz, é um instrumento da verdade, mas é preso. E colocam sobre a cabeça dele uma sentença de morte. Qual era o plano de Herodes para Pedro? Herodes, movido por um coração pérfido, movido por um coração perspicaz, movido por um coração que capitalizava dividendos políticos através das suas ações, então ele resolve
que iria matar Pedro simplesmente para obter dividendos políticos, porque ele sabia e descobriu que a morte dos crentes causava agrado à multidão. E ele queria ficar bem com o povo. Então, ele traça um plano para a vida de Pedro. Ele é um rei, ele é uma autoridade, ele possui poder e determina que Pedro vai morrer. Mas esse não é o plano de Deus para a vida de Pedro naquele momento. Preste atenção nisso. Herodes elabora um plano. É um plano maldoso. É um plano maligno. Embora ele não entenda e nem queira saber dessas coisas do reino de Deus, do império das trevas, mesmo não sabendo, mesmo não raciocinando nessa perspectiva, Herodes é um instrumento do maligno. E como instrumento do maligno, e tendo nas mãos poder, ele decide que vai matar Pedro, que vai dar cabo da vida de Pedro para colher dividendos políticos, como ele já tinha feito com Tiago. Por isso, Pedro é preso e acorrentado, é colocado debaixo de uma segurança intensa, esperando simplesmente passar a festa da Páscoa, para que ele fosse morto, decapitado, como Tiago tinha sido. Homem algum pode determinar o destino de um servo de Deus. Amém? Por mais poderoso que seja, homem nenhum pode interferir na vida de um servo de Deus. Porque um servo de Deus, a vida dele está nas mãos do Senhor Jesus. E o que vier a acontecer na sua vida, de bem ou de mal, primeiro passa pela decisão do Senhor. Pode ser um rei, pode ser um estado, pode ser um sacerdote, pode ser um homem poderoso, pode ser quem for. Mas homem nenhum tem poder de determinar o destino de um servo de Deus. Herodes, como rei que era, tinha poder de vida e de morte. Ele podia dizer: esse morre, esse vive. Prenda esse, e ele era preso. Mata esse, e esse era morto. Ele era um rei, um soberano absolutista, um monarca que detinha esse poder absoluto. Mas na vida de um servo de Deus, nem um homem tem poder de direcionar, de conduzir e de dar a palavra final, porque quem dá a palavra final na vida de um servo de Deus é só o Senhor Jesus, que tem todo o poder e toda a autoridade. Herodes queria matá-lo e tinha poder para fazer isso. Mas um mais poderoso do que ele, que detém todo o poder e toda a autoridade, que inclusive detinha o poder sobre a vida do Herodes, disse: o Pedro vai continuar vivendo para a minha glória e para o meu louvor. Amém? Como já lhes disse, o Herodes queria fazer da vida do Pedro um espetáculo. Queria que a vida dele fosse um espetáculo político ali para aquele povo, numa forma de agradar aquele povo, mas esse não era o plano de Deus para a vida do Pedro. Nós temos aqui, desde o domingo passado, nós temos falado muito sobre essas questões do nosso coração. E muitas vezes nós nos esquecemos de quem é o Senhor da nossa vida.
Por isso nós sofremos, angustiamos, nos revoltamos, nos ressentimos e odiamos, porque achamos que foi fulano, ciclano ou beltrano que determinou ou que fez acontecer alguma coisa de ruim na minha vida. E parece que nós nos esquecemos de que colocamos as nossas vidas nas mãos do Senhor. Parece que muitas vezes nós nos esquecemos de que quem conduz a nossa vida é o Senhor. Não é o homem. Homem nenhum, por mais poderoso que possa parecer, tem mais poder e autoridade do que o Senhor. Homem nenhum, por mais maldoso e por mais que nos odeie, pode fazer coisas acontecer na nossa vida à revelia da vontade de Deus, do nosso Pai Celestial. Ele é o Senhor. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Hebreus, no capítulo 13. Se você guarda no seu coração algum ressentimento de alguém que te fez mal, ou que você acha que te prejudicou, eu queria que nós repensássemos isso aqui nessa noite. Hebreus capítulo 13, a partir do versículo 5. Hebreus capítulo 13, a partir do versículo 5. Eu gostaria muito que você acompanhasse a leitura comigo. Herodes é rei, Herodes tem poder, Herodes é um soberano, Herodes é um monarca absolutista naquele território, e ele acha que pode dispor da vida de Pedro como ele bem entendesse, mas aí ele se esbarrou num poder e numa autoridade muito maior do que a dele, que é o poder e a autoridade do Senhor Jesus. Encontrar em Hebreus capítulo 13, nós vamos ler os versículos 5 e 6, que diz assim: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito. Ele quem, irmãos? O Senhor. Amém? Contentai-vos com as coisas que tende, porque o Senhor tem dito. O que o Senhor tem dito? Está escrito. Nada pode mudar essa verdade. O que está escrito permanece. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque o Senhor tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Você crê nisso de todo o seu coração? É a palavra de Deus. O Senhor Jesus venceu a tentação, aquele momento terrível de crise existencial no deserto, sendo tentado pelo diabo, a sua fé colocada à prova, a maneira como o Senhor Jesus venceu a adversidade, a tentação, aquela prova terrível, foi dizendo: está escrito, e se está escrito é a verdade, e se está escrito eu creio de todo o meu coração, e está escrito, o Senhor disse: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Mas talvez as experiências duras e amargas da vida foram congelando o seu coração. Ou às vezes nós achamos que já oramos demais e não obtivemos nenhuma resposta. Ou às vezes achamos que já buscamos e fizemos tudo quanto tínhamos que fazer para agradar a Deus e para obter o favor de Deus, e nada aconteceu, e aí a gente perde a fé, continua vindo à igreja, continua participando dos cultos, mas já não tem mais fé no coração.
Mas o que alimenta a nossa fé, o que desperta a nossa fé, a fé vem de onde? Do ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. E o que a palavra de Deus está dizendo? De maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Quando nós lemos o texto aqui, parecia que o Pedro estava num desespero danado dentro da cadeia, né? Estava desesperado. Gente, pelo amor de Deus, o que vocês estão fazendo comigo? Eu sou gente boa, não maltratei ninguém, não roubei ninguém. Por que eu estou preso? Era assim que o Pedro estava? Como é que o Pedro estava? Geralmente, eu estava lendo o comentarista, um preso era agrilhoado com uma cadeia. Ele tinha 2 sentinelas do seu lado, 2 soldados do seu lado, 2 soldados do lado de fora, e geralmente o prisioneiro era agrilhoado com uma cadeia na mão do soldado que o guardava. No caso de Pedro, ele estava agrilhoado com 2 cadeias, no mais interior da prisão, agrilhoado com 2 cadeias, um soldado de cá, outro, um do lado, outro do outro, outra parelha de soldado aqui na frente, portão de ferro adiante, aprisionado, agrilhoado, mas não desesperado. Por que eu não estava desesperado, irmãos? Tinha fé. Sabia em quem ele cria. Ele sabia a quem ele tinha confiado a sua vida. Ele sabia nas mãos de quem que ele havia depositado a sua vida. Ele sabia que o Senhor era poderoso para livrá-lo ou não. Mas a semelhança daqueles meninos na Babilônia, fique sabendo, ó Nabucodonosor, que se o Senhor quiser nos livrar da sua fornalha, Ele nos livrará. Mas se Ele não nos livrar, Ele continua sendo Deus e nós não nos prostraremos diante da sua imagem, porque nós sabemos em quem nós temos crido. Livrando-nos ou não, Ele continua sendo o nosso Deus, continua conosco e nunca nos abandonou e nunca nos abandonará. Pedro estava desesperado ali na cadeia, irmãos. O que Pedro estava fazendo? Um sono perturbado, assim, sobressaltado, angustiado. Como é que o anjo fez para despertá-lo? Teve que chegar e cutucar o lado dele. Acorda, desperta. O homem estava num sono profundo, irmãos. Mesmo com uma sentença de morte sobre a sua cabeça, mesmo sendo tratado como um prisioneiro infame, mesmo sendo tratado como um dos piores bandidos, mesmo sendo maltratado, imposto sofrimento, a atenção de uma possível morte, de uma possível decapitação, não foi capaz de roubar-lhe a paz. Porque ele sabia que a vida dele estava nas mãos do Senhor. E quem tinha a palavra final em todas as coisas na sua vida era o Senhor. Amém, irmãos? À medida que nós vamos aqui entrando na palavra de Deus, percebe o quanto a incredulidade ela toma conta dos nossos corações? Percebem que a maioria das nossas ansiedades e angústias são decorrentes da nossa falta de fé e da nossa incredulidade? Quando eu olho para os anos 80 e olho para esses dias de hoje, eu tenho uma sensação funesta de que em algum lugar, ao longo desses anos, nós perdemos a fé. Nós perdemos aquela fé vibrante,
aquela fé confiante, aquela certeza absoluta que nos fazia marchar resolutos, sem temor. E hoje nos abalamos por qualquer coisa. Hoje, muito mais confiados em nós, nas nossas posses, no nosso orçamento, nos nossos recursos, quando alguma coisa sai fora do controle, nós nos perturbamos e perdemos completamente a paz, parecendo que somos nós os senhores do nosso próprio destino. E não somos, irmãos. Entregamos as nossas vidas ao Senhor. Depositamos a nossa ínfima existência nas mãos do Senhor e confiamos a Ele a condução das nossas vidas, porque Ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Olha o versículo 6, assim podemos afirmar com toda a confiança o quê? O que eu posso afirmar confiantemente? Quantos nunca tinham lido essa passagem? Não precisa ter vergonha não, pode levantar a mão. Nunca tinha visto essa passagem. Está vendo? Muitas pessoas, né? Assim afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Que me poderá fazer Herodes? Quem é Herodes comparado ao Senhor? Quem é um rei comparado ao Senhor? Quem é o homem comparado ao Senhor? O Senhor é o meu auxílio, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Será que pelo fato de estar preso, agrilhoado da direita, da esquerda, cercado de sentinelas, de soldados, com uma sentença de morte sobre a cabeça, será que por causa dessas circunstâncias o Senhor deixou de ser o meu auxílio? Será que por causa de uma enfermidade o Senhor deixou de ser o meu auxílio? Será que porque o Tiago foi decapitado, o Senhor deixou de ser o nosso auxílio? Será que porque a situação econômica, financeira do país está ruim, perdeu a Copa, ai de nós, o que será de nós? Deus deixou de ser o nosso auxílio, irmãos? Não. Podemos afirmar confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, eu não temerei. O que mais que o versículo diz? O que mais que o versículo diz? Que me poderá fazer o homem? Jesus disse que nós não deveríamos temer aqueles que podem tirar a vida do corpo, mas que deveríamos temer aquele que pode lançar no fogo eterno. Vê como as coisas estão invertidas? Os homens não podem nos fazer nada sem o consentimento do Senhor. Mas para isso, irmãos, né, honestamente, a nossa vida precisa estar nas mãos do Senhor. Para desfrutar dessa segurança, a nossa vida precisa realmente estar nas mãos do Senhor. Ah, pastor, mas o que isso significa? É confiança plena. É confiança nesse Deus da Bíblia. É confiança nesse Deus Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus. É confiança em Deus de todo o nosso coração. É ler todas as circunstâncias da vida a partir do nosso relacionamento com Deus. Deus é o Senhor da minha vida. Deus é o Senhor do meu destino. Deus está conduzindo a minha vida. Uma porta fechou aqui, mas Deus vai abrir outra lá.
eu tenho certeza absoluta. Porque Deus cuida de mim, Deus cuida da minha vida. Amém? Então Pedro dormia tranquilamente. O texto é claro, ele dormia tranquilamente. A sua confiança em Deus era plena. Ele tinha uma visão clara da glória de Deus, de um futuro adiante que era muito mais glorioso do que a vida terrena. Se o Herodes cortar o meu pescoço, ele está me promovendo. Se eu morrer aqui hoje por causa desse insano, desse monarca absoluto, déspota, eu vou abrir os olhos lá com o Senhor. Vou abrir os olhos com o Senhor. O texto diz que a igreja também orava incessantemente a favor do apóstolo Pedro. E a Bíblia diz que muito pode a súplica dos justos em seus efeitos. E que Elias era um homem como qualquer um de nós que está aqui nessa noite. Mas que quando ele orava, amém? Quando ele orava, céus se fechavam. Elias orou para não chover e não choveu. Elias orou para chover e choveu. Muito pode as súplicas dos justos em seus efeitos. Mas preste atenção, oração não é instrumento de manipulação de Deus. Deus não se deixa manipular. A vontade de Deus é e sempre será boa, perfeita e agradável. E Ele nunca vai deixar de fazer a sua vontade plenamente, porque ela é o melhor para nós. Ou vocês acham que a igreja orou somente por Pedro e não orou pelo Tiago? Orou pelo Tiago também. Mas o Tiago foi decapitado. Por que que o Senhor salvou Pedro e não salvou o Tiago? Por que que o Senhor livrou Pedro e não livrou o Tiago? Por que que o Senhor livra uns e outros não? Por que que o Senhor cura uns e outros não? Se oramos, se pedimos, se clamamos, se batemos à sua porta, porque Ele é Deus, irmãos, porque Ele é Senhor, porque Ele sabe o que é melhor para nós, porque a Bíblia diz que Deus se regozija na morte dos seus santos. Quando um santo parte, ele é acolhido com festa nos céus. Mas parece que nós perdemos essa perspectiva da vida, né? Como pregou o missionário aqui no dia que o Paulo interpretou, não estou lembrado do nome dele, aqui, Rob, que foi missionário na China, ele falou que só passa por adversidades, perseguições, lutas, dores, só quem está plenamente firmado no Senhor, na palavra do Senhor, e tem uma visão clara da glória futura, da glória de Deus. É verdade, irmãos. É verdade. Todos eles tinham essa perspectiva da glória futura, desse reino de Deus, dessa esperança bendita que nos aguarda. Mas o ponto que eu quero insistir aqui nessa noite é que Deus tem o controle de toda a situação. Amém? Que mesmo que seja uma situação das mais adversas, mesmo que seja uma tremenda dificuldade,
o Senhor continua no controle de todas as coisas, mesmo que estejamos no meio de uma tremenda dificuldade. Mesmo que seja no meio de uma tremenda adversidade, que a gente não enxerga saída, a coisa está presa de um lado, está presa do outro, mas o Senhor é o Senhor, e Ele nunca nos deixará e nunca nos abandonará. Sabe por que a Bíblia chama o Senhor de o bom pastor? Por quê, irmãos? Porque o bom pastor não deixa as ovelhas na chapada, né? O mercenário não. O mercenário, quando a coisa fica preta, quando o lobo vem, quando o leão vem, ele foge. O compromisso dele é com ele mesmo, é com a pele dele, mas o Senhor não. O Senhor não nos abandona. Ele entra na fornalha juntamente conosco, amém? Às vezes, Ele não evita de passarmos pelo fogo, mas Ele entra no fogo junto com a gente. Às vezes, Ele não evita de passarmos pelas muitas águas. Ora, gente, eu sou pastor há tantos anos, convivo com irmãos e irmãs que passam por lutas, passam pelo buraco da agulha, mas passam, e saem do outro lado, porque o Senhor está presente, o Senhor é um Deus presente. Então, se o Senhor não nos abandona, se o Senhor não perde o controle, se o Senhor está conduzindo as nossas vidas, por que eu vou ficar chateado, magoado, revoltado com fulano, com Beltrano e com ciclano? Ah, mas o fulano não podia ter feito isso. Ele me prejudicou. Ele atrapalhou a minha vida. Ele foi um embaraço na minha vida, foi um tropeço na minha vida. Como é que José interpretou a sua história? Vocês, meus irmãos queridos e amados, vamos falar a verdade. Vocês intentaram me fazer o mal. Vocês intentaram. Vocês não apenas desejaram, mas vocês levaram a maldade de vocês a cabo contra mim. Mas o Senhor, o meu Deus, o Deus a quem eu sirvo, de todo o coração, por graça, bondade e misericórdia, transformou todo aquele mal em bênção para poder salvar vocês mesmos, amém? É o que Deus faz. É o que o Senhor faz. Agora, irmãos, olha que coisa interessante. Qual é o fim de Herodes? O Herodes achava que ele ia zombar do Pedro, achava que ele ia tripudiar da fé, achava que ele ia cortar o pescoço do Pedro, jogar a cabeça dele na rua, que a multidão ia pular e celebrar. Mas por mais poder e autoridade que Herodes tem, ele não tem poder, não tem autoridade de determinar nada, absolutamente nada, na vida de um servo de Deus. Amém? Porque quem tem esse poder é o Senhor. Herodes desce então para a sua capital, assenta-se no seu trono, e diz que naquele dia, os comentaristas dizendo, quando eu estava lendo, que ele vestiu uma túnica, que essa túnica era tecida com fios de prata. E que quando ele descia para assentar no trono, que os raios do sol batiam naquela túnica, diz que era lampejo e brilho para todo lado, que o povo entrou em êxtase. É um Deus! Olha a glória! Olha o brilho! Olha o esplendor. E quando ele começou a falar então, o homem era extremamente carismático, bom na fala, no discurso.
E quando ele começou a falar com todo aquele carisma, aí o povo foi à loucura, pulou, aplaudiu e gritou: é um Deus, não é um homem que fala, gente. Olha o poder, olha o brilho, é um Deus. E o que aconteceu com Herodes? O anjo do Senhor que livrou Pedro, o anjo do Senhor feriu Herodes. Está escrito. O anjo do Senhor imediatamente o feriu e ele morreu comido de vermes. Está escrito na palavra de Deus. Irmãos, infeliz o homem que acha que é alguma coisa. Infeliz o homem que, tendo poder nessa vida, usa desse poder para tripudiar dos outros, para abusar do seu poder, para maltratar e achar que ele é o cara e que ele tem a palavra final. Não tem, irmãos. Nós deveríamos, escute bem em nome do Senhor Jesus, nós deveríamos repensar um pouco mais os nossos valores e deixar de puxar saco de homens e de achar que homens vão resolver a nossa vida, que vão dar solução para a nossa vida, e buscar ao Senhor com toda a intensidade do nosso coração e dar sim ao Senhor a glória que lhe é devida, porque quem tem a palavra final em todas as coisas é o Senhor. Amém?